E eu estou no texto de Romanos 12. Não sei se você lembra, a última vez que eu trouxe que Deus permitiu eu trazer a mensagem, eu preguei no texto de Romanos 11, no finalzinho do capítulo. E quando o pastor trouxe, falou para eu trazer uma mensagem em julho, eu fui pesquisando alguns textos e esse foi o texto que Deus falou comigo. Está lá em Romanos 12, são os versículos 1 e 2. Peço para você abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura desses dois versículos. Então, vou ler agora. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O título da mensagem que eu vou trazer hoje é Deus quer a sua mente. E eu não sei quanto a você, mas esse título ele pode parecer um pouco óbvio, afinal de contas, se nós somos comprados por Deus, pelo sangue de Jesus, se Ele nos salvou, todo o nosso ser, é óbvio que isso envolve o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Mas o que eu quero falar hoje aqui para vocês é que Deus ele quer que a nossa mente seja dominada por Ele. E aqui eu pretendo mostrar que a nossa razão, os nossos pensamentos, ele tem um papel fundamental na vida cristã. Eu já vou avisar também que eu não vou ficar aqui filosofando sobre o que é a mente, onde ela fica, mas para o bem, o andamento da mensagem, nós vamos entender a mente como a base do nosso ser, onde os pensamentos são formulados e onde nós raciocinamos. Então, isso eu vou deixar bem estabelecido isso, para que a gente tenha uma compreensão bem interessante e completa desse texto que eu li. Frequentemente, e eu falo isso para nossa vergonha, a igreja evangélica brasileira, ela parece apresentar um falso paradoxo, ou seja, uma falsa contradição, que é a fé e a razão estão opostas entre si. No livro do John Stott, Crer é também pensar, ele define a fé da seguinte forma: fé é a confiança racional, uma confiança que se apoia de forma refletida e segura na fidelidade de Deus. Quando Davi ainda não era rei de Israel, a cidade onde ele morava, que era a cidade de Ziclague, ela foi destruída, junto com seus bens, as suas propriedades, e a família de Davi, bem como dos homens que seguiam Davi, foram levadas cativas, como escravas pelos aqueles que atacaram a cidade. E aí, o que Davi fez? Qual foi a atitude de Davi? Lá em 1 Samuel 30, de 1 a 6, o texto ele vai nos dizer que Davi encontrou forças no Senhor. Ou seja, ele se lembrou que, apesar das circunstâncias serem desfavoráveis, a sua força, a sua fé estava em Deus e em sua fidelidade. Em Hebreus 11, 1, o autor vai nos falar o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Essa está na versão Almeida Revista Atualizada. Na nova versão transformadora, o versículo foi traduzido assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Então, a gente pode ter certeza que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas para eu esperar alguma coisa, eu preciso pensar no que eu estou esperando. E ter convicção também envolve pensamento.
No livro Estudos no Sermão do Monte, do Dr. Martin Lloyd Jones, ele faz um comentário no versículo em que Jesus está explicando aos discípulos sobre como mesmo com a nossa pequena fé, nós valemos mais do que as aves e do que os lírios. Isso está lá em Mateus 6, não me lembro agora o versículo, se não me engano é o 30, e ele faz uma explicação onde ele mostra a relação entre a fé e a mente. E ele diz assim: a fé consiste primariamente em pensar. E assim sendo, a dificuldade inteira com um homem de pequena fé é que ele não pensa. Antes, tal crente permite que as circunstâncias o avassalem. Segundo Jesus, podemos evitar isso pensando. Precisamos passar mais tempo estudando as lições que nos foram dadas pelo Senhor Jesus, observando e tirando conclusões. A Bíblia está repleta de lógica, e jamais deveríamos imaginar que a fé é algo puramente místico. Não convém que simplesmente fiquemos sentados em uma poltrona a esperar que coisas maravilhosas aconteçam. Isso não é fé cristã. A fé cristã, bem pelo contrário, consiste primariamente em pensar. Olhe as aves, pense sobre elas. Consideremos as flores do campo. Olhemos para os lírios e levemos em conta todas essas coisas. A fé consiste em um crente que continua a refletir, mesmo quando tudo parece decidido a avassalá-lo e a derrotá-lo. A dificuldade daquele que é dotado de pequena fé é que, ao invés de controlar os seus próprios pensamentos, os pensamentos desse crente estão sendo controlados por alguma coisa, alguma outra coisa. Essa é a essência da preocupação. Então, eu espero que com essas citações, esses versículos que eu falei para vocês, eu tenha conseguido demonstrar a impossibilidade de nós termos uma fé separada da nossa razão, uma fé separada dos nossos pensamentos. Mas por que Deus quer a nossa mente? E para que Ele a quer? Né? Até agora, eu tenho falado para vocês dessa falsa contrariedade, entre fé e razão, mas eu vou tentar aqui explicar, responder essa primeira pergunta: por que Deus quer a nossa mente? E eu vou, assim, fazer aqui um típico sermão de 3 pontos. E o primeiro ponto que eu quero destacar, para responder essa pergunta, é que Deus quer o nosso ser por inteiro e, por consequência, a nossa mente, pois esta é a forma correta de adorá-lo. Essa é uma das razões porque Deus quer a nossa mente. Voltando, porque Ele quer o nosso ser por inteiro e, por consequência, a nossa mente. E esta é a forma correta de adorá-lo. O texto base que eu li aqui para vocês agora, Paulo ele inicia esse texto com a seguinte mensagem: rogo-vos, ou outra tradução diz suplico-vos, suplico a vocês, rogo a vocês. E este verbo, no original, ele pode assumir 2 significados. O primeiro significado, ele é quando uma pessoa está fazendo uma chamada por ser próxima e pessoal. A segunda forma de entender esse verbo, rogo, suplico, ela pode ter um entendimento, uma implicação legal, uma implicação jurídica, como alguém oferecendo evidências a um tribunal. E esse verbo que Paulo usa, que foi traduzido por rogo, que foi traduzido em algumas traduções por suplico, essa palavra ela dá origem a um outro termo que é comumente usado no Novo Testamento como advogado, que é a palavra paráclitos. Então, Paulo, ele não conhecia a igreja de Roma. Portanto, esse primeiro significado que eu destaquei, ele pode ser descartado. Então, o que nós podemos entender aqui é que Paulo está chamando os crentes da igreja de Roma para apresentarem
como advogados perante um tribunal, né, o tribunal de Deus, evidências. Mas evidências do quê? E aí eu quero que você guarde essa pergunta, porque nós vamos fechar ela daqui a pouco. Então, lembre, Paulo está chamando os crentes da igreja de Roma a apresentarem evidências, né? Evidências não como se estivesse num tribunal, mas evidências do quê? O texto continua: rogo-vos pelas compaixões ou misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vejam que Paulo está rogando aos crentes que eles se lembrem das compaixões de Deus e que apresentem as suas vidas a Deus, tendo em mente as misericórdias dele. Desculpa. O que deveria motivar nós nos doarmos a Deus deveria ser a lembrança frequente nas nossas mentes das suas misericórdias. E nós devemos apresentar os nossos corpos, ou seja, as nossas vidas inteiras, né, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, os comentaristas, na sua maioria, eles concordam em dizer que ele estava na cidade de Corinto, se preparando para ir a Jerusalém, levando uma oferta aos crentes da Judéia. Isso está lá em Atos 19, 21. No tempo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, era muito disseminado uma forma de culto nos templos pagãos. E eu acredito que Paulo viu esta forma, né, viu isso de uma maneira bem presente na cidade de Corinto. Isso então estava bem vivo na mente de Paulo. Corinto era uma cidade portuária com religiões de diversos lugares, né, pessoas vindo e voltando de diversas regiões, diversos países, diversas nações. E essas pessoas traziam os seus cultos, as suas formas de adoração a deuses estranhos. E um desses cultos que existia na cidade de Corinto e era disseminado por todo o Império Romano, inclusive existia na cidade de Roma, era o culto à deusa Cibele. E esse culto ele tinha uma particularidade bem assim peculiar, né? Porque era um culto onde as pessoas elas chegavam a um êxtase através de bebidas entorpecentes, e isso fazia com que as pessoas perdessem a sua consciência e ficassem ali todas juntas pronunciando palavras que não se podiam conhecer. Então ficava uma coisa muito bagunçada, onde você não sabia o que estava acontecendo. Também era muito comum nas cidades de língua e cultura grega que, e esse culto também existia na cidade de Roma, uns rituais de adoração aos deuses através das prostitutas cultuais. Então, quando as pessoas elas chegavam em alguns templos para cultuarem alguns deuses, esse culto era feito através de promiscuidade sexual. Por fim, apesar de não ser tão disseminado assim entre os gregos, existia também formas de culto onde se apresentavam sacrifícios humanos. Essa prática, vez ou outra, ela acontecia nas cidades, nos templos de culto grego. Então, quando Paulo ele chama os crentes a oferecerem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele está chamando os crentes para serem diferentes da prática comum do mundo daquela época, que era uma prática onde envolvia um culto sem ordem, um culto bagunçado, um culto onde não se utilizava a mente, as pessoas elas ficavam entorpecidas, elas perdiam a consciência para cultuar aos deuses. Era um culto onde as pessoas também
praticavam promiscuidade sexual, ou seja, era um culto onde não havia santidade, e era um culto onde as pessoas cultuavam muitas vezes a morte, porque as pessoas se ofereciam como sacrifícios a esses deuses. Então, o sacrifício que Paulo nos chama a apresentar a Deus, ele deve ser um sacrifício vivo, um sacrifício santo e um sacrifício agradável. O sacrifício ele era vivo porque Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Inclusive, essa foi a mensagem que o nosso pastor trouxe, se eu não me engano, domingo passado, né? Nós servimos também servimos a um Deus que nos dá nova vida através de Jesus. O pecado, por sua vez, nos leva à morte. Isso, inclusive, é o que está escrito lá em Romanos 6:23. Pois o salário, ou seja, o resultado do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O sacrifício também deve ser santo, ou seja, puro, limpo. O termo aqui que Paulo usa, santo, ele está em oposição ao termo impuro. Lá em 1 Coríntios 7:1, Paulo diz assim: Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Logo, nós devemos deixar as práticas que levam impureza às nossas vidas. E, por fim, o sacrifício também precisa ser agradável a Deus. E aí eu pergunto, o que agrada a Deus? Na Bíblia nós encontramos diversos versículos que nos explicam e falam o que é agradável a Deus. Mas eu gostaria de citar aqui um versículo em que Jesus nos diz, né, o que deve-se fazer para agradar a Deus. Jesus, que foi aquele que agradou a Deus em tudo. E este texto está lá em Mateus 22, do verso 37 ao 40. Diz assim o texto: Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Por fim, Paulo termina essa parte, né, desse versículo afirmando que este é o nosso culto racional. E uma versão também que eu gosto de usar, que é a NVT, a nova versão transformadora, ela traduziu este termo da seguinte forma: essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, nesse primeiro versículo, né, para terminar, e esse primeiro tópico, Paulo está rogando, ele está chamando, está suplicando aos crentes da igreja em Roma para apresentarem, como se fossem advogados perante um tribunal, as evidências. E vocês lembram que eu disse, né, para vocês guardarem a pergunta, evidência do quê? As evidências de que eles sabem a forma correta e verdadeira de adorar a Deus, diferente de como o mundo faz as coisas, que é, qual a forma verdadeira de adorar a Deus? Oferecer o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, em resumo, a sua vida, como um sacrifício a Deus. E este sacrifício, que é toda a nossa vida, inclusive a nossa mente, deve ser vivo, portanto, tudo aquilo que nos leva à morte deve ser deixado de lado, ele deve ser santo, nós devemos buscar a pureza e deve ser agradável a Deus. Portanto, oferecer a sua mente a Deus, lembrando das misericórdias dele,
e onde a vida seja evidente, a santidade seja buscada e agradar a Deus seja o objetivo, este sim é um culto racional. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. O segundo tópico, onde eu respondo a pergunta por que Deus quer a nossa mente, Ele quer a nossa mente porque ela está dominada pelo pecado. A exortação de Paulo, ela continua com o versículo seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Vamos ficar até aqui, depois eu continuo. A palavra que Paulo usa aqui, conformar, ela está expressando que nós não devemos nos identificar, nos deixar moldar por este mundo. Na verdade, a palavra aqui, mundo, é a palavra aion, no grego, que significa era, tempo. Então, Paulo, né, o apóstolo Paulo, está nos chamando a não termos o mesmo padrão, a não sermos moldados pela presente era, pelo presente tempo. Eu acredito, eu tenho para mim, que cada geração, cada época tem um problema, uma dificuldade a enfrentar. E nós vivemos numa sociedade com muitos benefícios, né, muitas coisas boas acontecendo, né? Por exemplo, apesar de estarmos fechados nas nossas casas, estamos aqui em comunhão de pensamento, né, prestando um culto a Deus. Mas enfrentamos também muitos problemas sérios. E uma coisa que podemos afirmar com certeza é que tudo isso é fruto de uma mente dominada pelo pecado. Se nós voltarmos ao capítulo 1 de Romanos, lá nos versículos 18 a 21, Paulo vai dizer assim: assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo o que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Agora vai para o versículo 28. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Paulo aqui está relatando, nesse texto, que ninguém é indesculpável diante de Deus, porque toda a humanidade teria condições, através da natureza, de reconhecê-lo como o único Deus. Inclusive, esse foi um dos pontos que eu e o pastor Jefferson conversamos na nossa aula, na nossa primeira aula, na aula inaugural. Então, se você quiser conhecer um pouco mais desse argumento, vá lá na nossa aula, na nossa playlist sobre quem é Deus, né? Sobre o que nós começamos nesse trimestre o estudo. Mas como o pecado ele existe e ele está no ser humano, ele se recusou a reconhecer Deus como Deus. Mas não só isso, o ser humano ele começou a pensar coisas tolas para substituir a Deus. Por isso que existem tantas religiões, tantas filosofias, tantas ideias que buscam substituir, ou seja, buscam tomar o lugar de Deus nas nossas mentes. E como consequência disso, a nossa mente foi obscurecida. Isso está lá no versículo 21. O resultado de todo este raciocínio está lá no versículo 28. Nosso modo
tolo de pensar nos levou a fazer coisas que jamais deveriam ser feitas. Paulo aqui, especificamente nesse texto, está tratando do pecado do homossexualismo. Mas eu entendo que é possível nós aplicarmos esse texto a qualquer outra forma de pensar que nos leva a pecar diante de Deus. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que o nosso pensamento é a fonte das nossas más atitudes. Lá em Efésios 4,17, o mesmo apóstolo Paulo diz assim: assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. O próprio Senhor Jesus nos disse que do coração provinham os maus pensamentos. E nós precisamos lembrar que para aquela cultura, para aquela época, coração era a sede, a fonte do ser, da onde provinham os pensamentos. Isso está lá em Mateus 15:19. Essa passagem que Jesus diz que do coração provém os maus pensamentos. Portanto, Deus sabe que a nossa mente está obscurecida pelo pecado e precisa ser transformada. E aí eu trago uma pergunta. Quem realiza esta mudança na nossa mente? E eu mesmo respondo, o próprio Deus. E lá em 2 Coríntios 3,18, o texto diz assim: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Deus é o agente da mudança da nossa mente. E aí você pode perguntar, por qual instrumento ele faz isso? E o próprio texto, base da mensagem de Romanos, da mensagem de hoje, nos responde pela renovação da nossa mente. Os dois termos aqui, renovação e mente, no original significam mudança completa para melhor, renovação, e mente é o centro onde nós raciocinamos, onde pensamos. Logo, devemos mudar de forma completa e para melhor os pensamentos da nossa mente. E aí você pode me perguntar, como nós colocamos pensamentos novos, diferentes na nossa mente? E aí eu vou sugerir para você o seguinte teste. No dia de hoje, veja fotos de doces. Doces deliciosos. Ao final do dia, perceba se você não vai pensar apenas em doce. Nós pensamos naquilo que alimentamos a nossa mente. Então, para nós termos pensamentos bons, pensamentos sadios, pensamentos corretos, pensamentos santos e agradáveis a Deus, precisamos colocar esses pensamentos lá, através da leitura da Bíblia, da meditação e da oração. Então, tudo isso fará com que nós tenhamos novos pensamentos na nossa mente e fará com que Deus mude a nossa mente. Bom, agora eu quero responder com vocês a pergunta: para que Deus quer a nossa mente? Até agora eu vinha respondendo, por quê? E agora, para quê? Qual o propósito que Deus quer a nossa mente? Para qual propósito Deus quer a nossa mente? Deus quer a nossa mente para experimentarmos satisfação nele. Bom, vamos recapitular o que nós vimos até agora. Primeiro, Paulo nos roga a apresentarmos as nossas vidas, ou seja, nosso corpo, nossa mente e o nosso espírito, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que esta é a forma correta de adorá-lo. Também nos exorta a não nos identificarmos com a maneira de pensar desta época, porque ela está dominada pelo pecado.
Antes, nós devemos ser transformados pelo Senhor através da mudança completa e para melhor da nossa mente. E para finalizar, o apóstolo Paulo nos diz que depois de fazermos tudo isso, nós iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No seu livro Lendo a Bíblia de Modo Sobrenatural, o pastor batista John Piper escreve assim: ver a glória de Deus, quando lemos a Bíblia, nunca deveria ser um fim em si mesmo. Nós lemos para ver e vemos para desfrutar. Buscamos discernimento a fim de gozar. Buscamos conhecimento a fim de amar. Buscamos doutrina para termos deleite. Se nós não estamos buscando a Deus para experimentarmos satisfação nele, então o nosso foco na vida cristã está errado. Quanto mais nós nos entregamos a Deus, menos nos satisfazemos em nós mesmos e mais satisfação encontramos em Deus. No Salmos 37, o salmista afirma no versículo 4 o seguinte. Aqui eu vou usar uma versão diferente. Eu estava usando principalmente a versão NVT, eu gostei da versão aqui ARA, né? A Almeida Revista e Atualizada. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. É interessante que tanto Paulo quanto o salmista, eles digam de formas um pouco diferentes que buscar a Deus deverá gerar em nós satisfação nele. O salmista, ele diz que nós devemos nos agradar do Senhor, ou seja, buscar satisfação nele, e assim os desejos do nosso coração serão satisfeitos. Mas aqui eu não estou falando de satisfação material e nem de busca de coisas nesta terra. Se nós nos entregamos a Deus para sermos transformados por Ele e temos a nossa mente renovada completamente, como nós aprendemos no tópico anterior, isso significa que o que o nosso coração deseja, o que a nossa mente almeja, será também modificado. Então, o nosso desejo será estarmos plenamente satisfeitos em Deus. Já o apóstolo Paulo, ele está afirmando que ao termos a nossa mente modificada, renovada, transformada pela ação de Deus, através da leitura da sua palavra, nós vamos experimentar a vontade dele. E esta vontade é boa, agradável e perfeita. Essa vontade é boa porque nós podemos ter certeza de que o que Deus deseja para nós é intrinsecamente bom. E esta vontade também é agradável porque ela nos agrada. Mas não no sentido de agradar os nossos desejos egoístas. Ela agrada o nosso desejo, que foi transformado, de agradar a Deus. Será que ficou confuso a frase que eu falei? Eu vou tentar refazer de uma outra forma. A vontade de Deus é agradável a nós, porque a nossa vontade é agradar a Deus. Compreenderam? E por fim, esta vontade, ela é perfeita, porque tudo que Deus faz é perfeito para produzir em nós a sua vontade. Nós podemos não entender, mas sabemos que o que está acontecendo nas nossas vidas é a vontade perfeita de Deus. E isso deveria nos dar segurança e, ao final, satisfação em Deus. Eu já estou concluindo e a conclusão que eu quero fazer com vocês é um pouco diferente.
Eu não vou fazer aqui uma aplicação. Eu vou deixar a aplicação para você. Você mesmo sabe o que essa mensagem que eu trouxe, ela pode influenciar, impactar a sua vida. O que você precisa fazer para a sua mente estar de acordo com a vontade de Deus. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma, digamos assim, uma tradução, de acordo com o que nós estudamos, dos 2 versículos de Romanos. Eu vou pegar tudo aquilo que nós vimos, tudo aquilo que eu trouxe, e vou tentar encaixar nesses 2 versículos de Romanos 12, 1 e 2, para que fique bem assim entendido qual o que Deus quer com a nossa mente. Então vamos lá. Rogo, suplico, exorto a vocês, meus irmãos, lembrando das misericórdias de Deus, que apresentem, como num tribunal, as evidências de que sabem adorar a Deus. E estas evidências são vocês mesmos, o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. E não se amoldem, não se identifiquem com este mundo, com esta era, mas se transformem, permitindo que Deus opere em vocês e através da renovação da sua mente, alcançada pela leitura da Bíblia, meditação e oração, somente desta forma vocês serão plenamente satisfeitos em Deus, pois experimentarão a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele complete esta palavra no seu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, bendito seja o teu nome, Senhor, e louvado seja para sempre pelas tuas misericórdias, pelas tuas bondades, pela tua graça, alcançada através do sacrifício de Jesus na cruz. Estamos aqui, Senhor, na tua presença para compreender a tua vontade para nós, para sermos transformados pela renovação da nossa mente, pela atuação do teu Espírito, e para que ofereçamos um culto agradável ao Senhor. E este culto só é alcançado quando nós nos entregamos totalmente ao Senhor. A minha oração, Senhor, é que os meus irmãos sejam edificados com esta mensagem, com esta palavra, da mesma forma que eu fui. E coloquem as suas mentes ao dispor do Senhor para serem renovados pela atuação do Teu Santo Espírito. Somente assim, ó Deus, nós vamos experimentar a verdadeira satisfação, que é a satisfação no Senhor. Eu agradeço a Deus pela vida desta igreja, agradeço a Deus, a Ti, Senhor, pela vida dos meus irmãos, e agradeço a Ti, Senhor, pela vida do pastor, do ministério que ele tem exercido, e por tudo que o Senhor tem feito através dele e também através da Tua igreja. Peço que o Senhor continue falando conosco, continue nos mostrando a Tua vontade e nos usando. E peço a Deus que na aula que teremos agora, na nossa EBD, sejamos também, ó Deus, edificados com tudo aquilo que o pastor Jefferson e o pastor Bruno nos trarão. Agradeço tudo isso no nome e pela pessoa de Jesus. Amém.